data do dia 28 de abril é a data em que nós comemoramos o aniversário da primeira pronúncia do Nam-myoho Renge-kyo, feita há 767 anos atrás, no ano de 1253. E por que para nós essa é uma data tão importante? Porque para nós é um motivo de grande gratidão, de grande orgulho de nós termos o Nam-myoho Renge-kyo como nosso ponto de apoio, como a nossa oração para todos os momentos, em todas as necessidades, e para que nós possamos atingir a mesma condição que o Buda apenas através da nossa fé. Se não fosse por essa oração, jamais que nós conseguiríamos praticar o budismo da forma que nós praticamos. Não adiantaria a leitura de sutras, não adiantaria a pessoa mais inteligente do mundo, jamais conseguiria atingir a mesma condição de Buda. É só através do Nam-myoho Renge-kyo que nós conseguimos receber essa virtude. Por isso que para nós, essa data, dia 28 de abril, é uma data tão importante, porque é o aniversário daquilo que nos proporciona a iluminação. E nós temos uma profunda gratidão, não só por termos recebido essa oração, mas também a todos aqueles que mantiveram e nos transmitiram essa oração até o dia de hoje. Se a gente for voltar um pouquinho na história, na verdade voltar bastante na história, o Buda, quando ele começou os seus ensinamentos, ele percebeu que as pessoas, elas tinham várias dificuldades, elas tinham sofrimentos variados, elas tinham os seus venenos, elas tinham as suas vontades, e que por causa desse coração cheio dessas coisas, elas não conseguiriam nem ao menos entender qual seria o verdadeiro intuito da prática budista. Por isso que aos poucos, e isso durante muitos anos, o Buda foi ensinando de pouquinho em pouquinho, de acordo com a necessidade ou a especificidade de cada um. Por isso que quando compilaram todos os ensinamentos budistas, deu 84.000 sutras. Mas é claro que a intenção do Buda era conduzir todos à iluminação. E foi para isso que ele ensinou, nos últimos 8 anos de seus ensinamentos, os Sutralotos. E esse Sutralotos garantia a todas as pessoas que tivessem fé que elas poderiam sim atingir a mesma condição de iluminado, a mesma condição de Buda. Naquela época, os discípulos, as pessoas que ouviam o Buda, aprenderam isso. Só que passou-se muito tempo e o ensinamento acabou se perdendo. As pessoas não continuaram mais praticando daquela forma que o Buda estava ensinando. E isso por quê? Entre o Buda e o grande mestre Nichiren Daibosatsu, existem mais ou menos 1.500 anos de diferença. Quem já brincou de telefone sem fio sabe, quanto maior o número de pessoas ou o tempo em que uma frase é repassada, mais ela perde o seu sentido original. Então, na época do grande mestre Nichiren, as pessoas já não praticavam mais o budismo como o Buda havia ensinado. E percebendo essa inconsistência, foi que o grande mestre Nichiren, por conta própria, se aventurou em busca de todos os ensinamentos de Buda. Foram muitos anos de estudo para que ele pudesse, enfim, reencontrar com os Sutralotos. Então, desejando ensinar os Sutralotos para todas as pessoas, para que todos percebessem que realmente existe um ensinamento de Buda que pode nos conduzir à iluminação, ele começou a ensinar. Mas ele se deparou com a mesma dificuldade que o Buda se deparara há muito tempo. As pessoas não têm o seu coração puro. Ainda mais nessa época em que nós vivemos, nós temos o coração envenenado, nós temos a cabeça cheia de pensamentos ruins, nós sucumbimos à ganância, à ira, à ignorância, uma série de obstáculos aos nossos sofrimentos pessoais que fazem com que nós sejamos impossibilitados de compreender o intuito de Buda de forma teórica. Por isso que o grande mestre, nessa ocasião, na data de
28 de abril de 1253, estabeleceu a prática do Nam-myoho Renge-kyo como sendo o título sagrado, causa, essência e semente da iluminação contido no Sutra Lotus. Por isso, a pessoa, daquele dia em diante, que desejasse atingir a iluminação, eliminar o seu karma negativo, eliminar a origem dos seus sofrimentos, ela não precisava estudar 20, 30 anos. Ela precisaria apenas ter fé no Nam-myoho Renge-kyo. E a partir de então, muitas e muitas pessoas puderam ser salvas graças a essa oração. E a nossa gratidão a esses mestres, grande mestre Nichiren, grande mestre Nichiru, grande mestre Nissen, ao budismo primordial como um todo, é justamente, mesmo depois de tantos anos, nos transmitir o Nam-myoho Renge-kyo de forma pura, para que a gente possa simplesmente praticar. Eu não preciso pensar em mais nada, eu não preciso me preocupar com mais nada, eu só preciso praticar o Nam-myoho Renge-kyo, seja para agradecer, seja para pedir ajuda, seja num momento bom, seja num momento de dificuldade, seja num momento de desespero, seja para fazer uma prece, o que quer que seja, eu não tenho dúvida, é Nam-myoho Renge-kyo. Por isso a nossa enorme gratidão e importância a essa oração sagrada. Porque se não fosse por essa oração, nós não eliminaríamos o nosso karma negativo. Hoje nós não teríamos condições de fazer preces, hoje nós não teríamos condições de praticar o budismo tal como o Buda ensinou há 2000 e tantos anos atrás. É graças à prática do Nam-myoho Renge-kyo que todos nós somos fiéis, somos budistas e recebemos a virtude. O ensinamento de hoje fala justamente sobre isso. Vamos ler uma vez o verso de hoje? Na nossa coletânea de versos, na página 248, o verso de número 1787. Diz da seguinte forma: pronunciando sem devaneios o Nam-myoho Renge-kyo, receberá a iluminação de Buda exatamente igual a dele. Pronunciando sem devaneios o Nam-myoho Renge-kyo, receberá a iluminação de Buda exatamente igual a dele. Então foi justamente com o intuito de fazer com que todos nós, seres normais, pessoas que levam uma vida comum, pessoas que têm suas dificuldades, têm os seus sentimentos, os seus pensamentos mundanos, pudesse atingir a mesma iluminação que o Buda, é que foi estabelecido o Nam-myoho Renge-kyo, que nós não praticamos com a inteligência, mas nós praticamos com a fé. E isso faz com que qualquer pessoa possa aderir a essa prática. Se nós levássemos a prática budista para o lado intelectual, como muitas pessoas gostariam de levar, nós estaríamos excluindo muita gente. E isso não é compaixão. O grande mestre Nichiren Dai Bosatsu nos ensina da seguinte forma: Omyohani. Ao perguntarem, é possível uma pessoa que não sabe a teoria do Nam-myoho Renge-kyo receber as virtudes somente ao orá-lo? Eu respondo: sim, assim como um bebê cresce naturalmente, mesmo sem saber dos nutrientes que possui o leite que bebe. E assim foi dito. Então o próprio grande mestre Nichiren Dai Bosatsu, sabendo das nossas dificuldades, nos deu esse presente, esse tesouro, para que nós não precisássemos de mais nada, apenas confiássemos e tivéssemos fé no Nam-myoho Renge-kyo. Por isso que quando a gente fala em fé, quando a gente fala em desintelectualização da prática, é justamente isso que significa. Não quer dizer que ninguém possa estudar, não quer dizer, mas quer dizer que funciona por causa da nossa fé. Funciona porque não é qualquer coisa, porque o Nam-myoho Renge-kyo não é qualquer frase, não é qualquer palavra. Ele é a essência primordial do Sutra Lotus, é a causa, a essência e semente da nossa iluminação. O grande mestre Nichiren Dai Bosatsu também ensina da seguinte forma: o Nam-myoho Renge-kyo é a natureza búdica. Ao pronunciar constantemente essa oração,
A natureza búdica por si só será lapidada e manifestada em sua plenitude. E assim foi dito. É justamente o que o ensinamento de hoje nos transmitiu. Se eu conseguir pronunciar o Namo Myoho Renge Kyo, não preciso pensar em mais nada, sem devaneio nenhum, sem nenhuma preocupação. Simplesmente confia, tenha fé no Namo Myoho Renge Kyo. Se eu for capaz de fazer isso, a natureza búdica por si só, a semente da iluminação que existe dentro de mim, por si só será manifestada. Eu não preciso entender isso. Talvez eu nem consiga entender isso, mas eu sei e eu aprendi com os grandes mestres que nos transmitiram até hoje essa prática pura, que ao pronunciar essa oração, o simples ato de pronunciar essa oração, Namo Myoho Renge Kyo, é capaz de nos conduzir à iluminação. Por isso que o dia de hoje é um dia tão especial, porque é graças a essa oração que nós conseguimos eliminar o nosso karma negativo, nos tornar pessoas melhores e ainda mais, podemos proporcionar isso a outras pessoas também, na medida em que nós também, pela nossa alegria e gratidão, transmitimos esse ensinamento aos outros que também estão com as suas necessidades. É isso que nos ensina esse verso do grande mestre Issei Shonin. Vamos ler mais uma vez para encerrar? Pronunciando sem devaneios o Namo Myoho Renge Kyo, receberá a iluminação de Buda, exatamente igual a dele. Pronunciando sem devaneios o Namo Myoho Renge Kyo, receberá a iluminação de Buda, exatamente igual a dele. Muito obrigado a todos. Arigatou gozaimasu.